Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Eu quero mandar um abração para todos vocês que me assistem, tá? Vocês que comentam no meu canal, a vocês que comentam me elogiando, para aqueles que comentam me criticando também, um abraço também, porque as críticas me ajudam a melhorar mais, né? A ficar mais forte espiritualmente, né? As críticas é muito bom. A crítica sadia é muito bom, né? Então eu gostaria de mandar um abraço para todos, pedir a vocês que continuem assistindo meus vídeos, que vocês dêem um like, por favor, que vocês que não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam, é muito importante para mim. Meus irmãos, eu vou começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta. Havia um corpo governante no primeiro século, na igreja do primeiro século ali, na igreja primitiva, havia uma administração geral ali, um corpo governante que governava ali dentro da igreja? Bom, pelo menos o corpo governante das Testemunhas de Jeová afirmam que existia. Eles afirmam isso com base no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ali não fala de um corpo governante. Ali fala de um concílio, segundo a história. Foi realizado ali no ano de 49 depois de Cristo. Então, esse concílio, ele foi realizado ali no ano de 49 para resolver uma determinada questão. A questão é essa. Alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo diziam que para os gentios se converter, eles tinham que circuncidar-se e seguir as leis de Moisés. Caso contrário, não poderia ser salvos. Então, Paulo e Barnabé tiveram ali uma discussão acalorada com eles e não conseguiram chegar a nenhum acordo. E os apóstolos e os presbíteros estavam muito felizes com a conversão dos gentios. Sabia que os gentios haviam tido aquela oportunidade, né, de se aderir ali ao cristianismo. Estavam todos felizes com aquilo, né? E de repente surge essa polêmica que foi a mesma coisa de colocar um balde de água fria ali, naquele entusiasmo, né, que os apóstolos e os presbíteros estavam sentindo. Então Paulo e Barnabé foram até Jerusalém e levou essa polêmica aos presbíteros. Mas esses apóstolos e presbíteros, eles não eram um corpo governante. Até porque, segundo os líderes das Testemunhas de Jeová, o corpo governante deles são composto por oito pessoas, né? São compostos por 8 pessoas. E na igreja, ali, na igreja primitiva, eram muito mais do que isso. Imagine só, os apóstolos eram 12, mas o apóstolo Paulo, que segundo ele, foi um apóstolo nascido fora do tempo. Agora, os presbíteros, a igreja nem menciona quantos, visto que eram muitos, porque a igreja estava expandindo, estava crescendo muito. Então havia muitos presbíteros, né, esparramados pelo mundo afora, né? Mas preste atenção a um detalhe. Aquilo que foi realizado em Jerusalém foi um concílio. Aquilo ali era um concílio. Não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com, não tinha nada a ver com as reuniões do corpo governante. Porque o concílio, preste atenção aqui na palavra concílio. A palavra concílio tem a ver com conciliação. Só o próprio nome já indica, né? E o corpo governante, ele não reúne para fazer um concílio. O corpo governante reúne para informar as decisões que eles tomaram. Eles não reúnem para conciliar nada, apenas para informar, olha, nós tomamos tal decisão e daqui para frente vai ser assim, né? Então, ali naquele concílio, houve ali uma calorada discussão ali, né? Uma vez que não chegava a um acordo. Então o apóstolo Pedro, né, como era ali um dos primeiros apóstolos, a quem Jesus confiou ali as chaves da igreja, o apóstolo Pedro tomou a palavra e diz: veja aqui o discurso que o apóstolo Pedro fez ali naquele concílio. Irmãos, vós sabeis que Deus me escolheu dentre vós, para que,
por meu intermédio, os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, concede o Espírito Santo a eles, como também a nós. Preste atenção, um texto muito interessante aqui, ó. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. Então veja, irmãos, veja, esse foi o discurso do apóstolo Pedro. Esse foi o discurso de Pedro para aqueles judeus que queriam que os gentios fossem circuncidados e seguissem a lei de Moisés. Mas aqui surge uma pergunta. Diante do que vimos aqui, baseado em que eu posso afirmar que na igreja primitiva não havia um corpo governante? Vamos tomar como base o versículo 9 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Preste atenção e leia com atenção. Capítulo 15 de Atos, versículo 9. Preste atenção. Aqui o apóstolo Pedro disse assim, ó. E Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós, entre os apóstolos e os gentios. Olha, e Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então Pedro aqui mostrou que não havia distinção. Pedro mostrou que ali ninguém era governante e ninguém era governado. Pedro mostrou que ali todos eram iguais, né? Então veja, Pedro disse assim, ó, Pedro diz, Deus, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então Pedro mostrou ali que não havia distinção, que não havia um governante, não havia governantes ali. Então, Deus, diante disso aqui nós podemos ver que Deus não tem uma organização aqui na terra para governar ninguém. Nosso governo aqui na terra é Jesus Cristo. É Ele que temos que dirigir, e não a humanos pecadores como nós. Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E Ele está convidando a você que tem sede de justiça, que tem fome e sede de justiça. Ele está dizendo que a carga dele é leve, o seu fardo não é pesado, assim como o fardo do corpo governante. Jesus está dizendo que ele é de temperamento brando e humilde de coração. Ele não é arrogante e prepotente como o corpo governante. E em Jesus você encontra refrigério para sua alma.